e telespectadores. Hoje, dia 12 de maio, é véspera do 13 de maio, né? Amanhã. E estamos aqui no Falou e Disse para uma entrevista com o Carlos Pronzatto, um cineasta, documentarista argentino, radicado no Brasil, que já é mais brasileiro, não sei, que os brasileiros. Eu aí perguntaria, para começar, boa noite, Pronzatto, boa tarde. Boa noite. Você está em São Paulo, né? Não, eu estou em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. Estou em Porto Alegre. Você é que eu estava em Buenos Aires. Ah, como? Tá bom, entendi. Estou em Porto Alegre, aqui no Majestic, no famoso Hotel Majestic, que é a Casa de Cultura Mário Quintana, onde morou o Mário Quintana, o grande poeta. Ah, e o Mário Quintana. Hoje reformado, entendeu? Fantástico o local aqui. Fantástico, então, né? Aí na Terra Gaúcha. Terra Gaúcha. Eu sou gaúcho, eles são gaúchos. Chimarrão, mas você não está tomando chimarrão. Eu não tenho aqui, mas eu tenho em casa o meu, que é pequenininho. Aqui o chimarrão é uma coisa imensa, é 1 quilo de erva por chimarrão. A gente toma um pouquinho só. Então nós vamos fazer hoje um programa bem informal, falando dos filmes ou dos documentários do Pronzatto, não é? E ele tem uma série de documentários e alguns... eu tive até uma participação bem ativa, depois nós vamos falar no final. Pronto. Não é? Que é a soberania na corda bamba, é a dívida pública, ou a soberania na corda bamba. E aí eu quero saber se você se sente mais um brasileiro, um argentino ou um latino-americano. Olha, eu sou internacionalista, né? Você sabe que eu tenho, para mim, as fronteiras não tem muito sentido, né? Talvez as naturais, mas não as políticas, não são arbitrárias. Então, eu circulo por o Brasil como se fosse um continente, de vários países dentro do próprio Brasil, né? Por isso que me interessa tanto o Brasil, eu me instalei aqui por isso, né? Eu viajava por Latinoamérica antigamente, agora viajo por Brasil. Meu trabalho me permite isso, né? Então, mas eu estive 2 meses agora na Argentina, eu também me senti parte de lá, eu realmente há muitos costumes que eu vou perdendo, inclusive parte da língua, né? Eu misturo, mas basicamente foi fundamental ter voltado à Argentina, porque lá estão nossas raízes, estão lá naquele pedaço de terra, que se pode chamar Argentina, pode chamar de outro nome, né? O nome do país é o menos importante no sentido, né? É terra indígena, né? Como toda essa nossa terra originária. Todos nós estamos de visitantes na terra que não é nossa, né? Tanto nós que somos filhos de imigrantes, né? Você também, não é, Helena? De alguma maneira é, né? Filha de imigrante, de alguma geração. Alguma geração, com certeza. Todo mundo Você é quatrocentona, não? Então, eu me sinto realmente essa coisa, argentino brasileiro, para ser mais claro, não? Para não estar com tanta elucubração teórica, né? Eu me sinto um pouco dos dois lados. Eu acho que vivi mais minha vida fora da Argentina que aqui. Eu saí com 22 anos, fui para México a primeira vez, e depois aí comecei a viajar e eu cheguei aqui há 32 anos, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre morei em 2002, na época do famoso Fórum Social Mundial. Você lembra, né? Eu estive aí no Fórum Mundial de Porto Alegre. Então. Começou em 2001, eu vim no segundo, 2002. Aí fiquei um ano. Eu vim no segundo, exatamente. Você estava aqui junto? Você estava aqui também? Estávamos juntos, mas não, com muita gente, né? Isso. Não nos encontramos. Quem estava lá era o... Ai, meu Deus, Lula. Daqui a pouco eu me lembro. Foi um ano muito expressivo. Lula, não sei se veio Chávez. Foi o Chávez. Foi um momento de efervescência latino-americana. Sim, teve uma grande efervescência na época. Aí, olha, Pronzatto, na qualidade de documentarista, né? Você, obviamente, que você recebeu muita influência, principalmente
aquelas relacionadas a uma espécie de novo cine latino-americano, ou Sim, terceiro-mundista, como se costuma exatamente. dizer, né? Como o cinema Sim, cubano, o cinema brasileiro, argentino, etc. sim, Né? E esse cinema tem como marca uma nítida fronteira, não foi uma fronteira demarcada, mas que o cinema e a história se interagem o tempo todo. Né? Então, essa é uma nova geração de cineasta que faz da atividade de reflexão uma parte sim, orgânica do seu fazer artístico. Né? sim, Então, assim, o cinema tem uma linguagem. Sobre essa linguagem, que é uma linguagem sim, ideal para propagar novas ideias, nova maneira de fazer cinema, e sim, também que é um cinema de autor, né? Que é ligado a uma realidade que é preciso sempre as pessoas assimilarem e para modificarem. Né? Então, eu quero saber sobre essa linguagem e essa estética, que, evidentemente, se identifica com a cultura brasileira, a cultura argentina, a cultura latino-americana, etc. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua linguagem. Bom, é a linguagem que eu exercito dentro do audiovisual. Eu chamo de audiovisual porque hoje tem muitas outras tecnologias que se juntaram ao cinema. O cinema, você sabe, era com celuloide, com latas imensas, 35 milímetros, 16 milímetros, Super 8. Essa fase eu não peguei, porque eu estava justamente nos anos 80, que é a eclosão do Super 8, eu estava viajando. E o Super 8 foi fundamental. Não sei se você sabe, não aquelas câmeras pequenas que tinham muita mobilidade, não eram aquelas câmeras imensas, né? Que eram as câmeras que impediam de você se mobilizar muito. Né? Depois teve a questão do som, que o som era um som que não era acoplado à imagem, tinha que ser feito por separado. Então, depois do Super 8, já viram as câmeras mais portáteis, né? As Handycam. Com essas que eu realmente eu retomei o trabalho. Eu iniciei no início dos anos 80, no cinema da Argentina, no Cinemão, e aí parei tudo e fui para o México. Eu queria estudar cinema lá, mas finalmente acabei largando o México e saí viajando por toda a Latinoamérica. E foi minha grande universidade, minha grande experiência de vida foi essa Escola, né? viagem. É? A grande escola, né? A grande escola foi essa. Foi morar no México um ano, depois na Guatemala, na Colômbia outro ano, em Salvador, vários países. Na década de 80, que foi uma década fácil, não? Que era uma década permeada por conflitos, insurreições populares, guerrilhas. Mas eu não estava filmando naquela época. Talvez estava filmando de uma outra maneira, né? Com a mirada, com a experiência que eu tive ao longo de todo esse caminho. E então, quando eu chego no Brasil, eu já entro com o vídeo. E eu tentei fazer ficção ainda, que eu fazia ficção. Nunca tinha feito documentário antes. Mas aí eu acabei me interessando pelas questões políticas, e as questões políticas não exigem que você tenha um grande equipamento, uma grande equipe. Você viu, quando você fez o documentário, eu estava eu sozinho, ele entrevistando, não foi? Você lembra? Sim, claro. Sozinho, ou com mais uma pessoa. Então, essa é a facilidade que dá tanto esse tipo de tema, que se pode fazer também com uma grande equipe, não? Cobrar R$ 1 milhão, aquela coisa imensa, fazer um monte de dinheiro, mas você pode fazer com nada também, porque uma pessoa que fala na frente da sua câmera, entendeu? Inclusive, você falava aí do novo cine latino-americano, dentro desse novo cinema, tinha opções estéticas que excluíam a iluminação artificial, que excluíam cenários. Então, eu sou um pouco filho de tudo isso, não? De trabalhar com o mínimo possível, extrair do mínimo máximo. Até hoje, faço isso nos filmes. E por causa de uma carência financeira, porque eu não sou muito bom para redigir projetos, e você sabe, são convites, são pequenos recursos, a gente trabalha mais com o discurso. E o recorte discursivo de quem fala. E você começa a costurar com outros depoimentos. Então, um cinema praticamente um cinema de escuta, não? De estar atento, não há muito pirulete, não? Muita ornamento estético, né? Muita imagem, entendeu?
carro passando, de um pôr do sol, como está tendo aquele pôr do sol maravilhoso, aqui chovendo. Então, esse tipo de coisas eu não incluo muito nos documentários. Me interessa o sentido do conteúdo do tema a partir dos atores sociais, das pessoas como você, no tema da dívida, que é uma das principais pessoas que conhecem o tema. Então, para isso, você precisa de uma percepção muito forte da palavra. Como eu venho do teatro, venho da literatura, né? Não venho de um movimento político, a inserção desse documentário não é por uma questão política, né? Eu não venho da técnica, digamos, eu venho do mundo artístico. Então, isso me permite trabalhar com essas falas, com esses discursos das pessoas de uma maneira que para mim é bastante natural. Eu me sinto no meu território trabalhando com isso. Eu escrevo teatro, tem uma peça que eu mostrei agora, então, é um pouco que a gente tenta fazer uma peça de teatro dentro do documentário, né? Que as pessoas dialoguem entre elas. Né? Você viu a maneira como foi feito aquele documentário da dívida. São vocês mesmo falando entre vocês. Eu não apareço. O construtor do filme está atrás da câmera. Que é outra possibilidade. Eu poderia estar com alguém me filmando, eu perguntando, mas aí é uma vertente que eu não utilizo muito. Mas me diga uma coisa, você segue esse modelo, esse padrão, em todo documentário, ou cada um tem uma linguagem um tanto diferenciada? Não, é basicamente essa linguagem. Eu continuo um pouco com essa linguagem, não saio muito dela, tem uma necessidade também financeira, porque é feita com recursos poucos, né, em geral. Mas eu continuo com essa. Você estava vendo dos tamoios, agora me falou, né? Você viu até determinado momento. E é assim, né? É assim, é um documentário que é de pessoas que vão colocando sua postura, suas opiniões. Não tenho feito ficção, assim, ultimamente. Ultimamente, quase nunca. Eu só fiz uma há muito tempo, na ficção. Mas eu estou interessado realmente no documentário, porque eu acho que a história é fundamental, memória, né? Resgatar a memória e a ação direta, que os documentários permitam às pessoas refletir e atuar. Isso é uma coisa fundamental para mim. Não sei se para quem assiste. Entendi. Eu só queria fazer referência também ao Fernando Birri, que é um argentino, né? E que ele se refugiou na Europa durante a fase da ditadura, né? E ele deu uma entrevista, eu tenho essa entrevista dele num periódico, em Vina del Mar, e ele se expressa no Chile. Isso. De uma maneira que é quase um manifesto, né? E aí, porque perguntaram qual tipo de cinema necessitaria a Argentina, né? E toda a América Latina. Então, ele diz o seguinte, que ele acha que tem que ser um cinema que os desenvolva, um cinema que lhes dê consciência, que os esclareça, um cinema de inquietação, que acirre preocupações, que assuste e debilite os que têm a má consciência. Um cine que seja autêntico, anti-oligárquico, anticolonial, anti-burguês, anti-imperialista, que seja a favor do povo, que ajude a emergir do subdesenvolvimento ao desenvolvimento, do subestômago ao estômago, da subcultura à cultura, da subfelicidade à felicidade, da subvida à vida. Eu achei isso fantástico. Sensacional. É isso aí, perfeito. Birri é um grandíssimo cineasta e também escritor, né? Argentino, esteve muito na Itália, esteve no Brasil, né? No Brasil, esteve em São Paulo, participou do movimento do cinema de São Paulo também, um dos grandes nomes do cinema latino-americano. Tem filmes fundamentais como Tire 10. Tire 10 significa show de 10 centavos, que no trem que passava lá, não sei se passa ainda, na região de Santa Fé, de onde ele é originário, os meninos esperavam os 10 centavos das pessoas que jogavam
das janelas do trem, né? É um vídeo reportagem, realmente, feito com alunos da universidade, onde ele dava aula na época. Depois, a partir daí, foi uma experiência assim, fundamental para o cinema latino-americano, assim como outros, tanto Sanginés na Bolívia, né? Jorge Sanginés, o Patrício Guzmán no Chile, aqui mesmo o Cinema Novo, né? De Glover, Robert Rocha e tanta gente, né? Teve toda uma pleia de cineastas que marcaram um caminho, né? Sempre dentro de uma postura anti-oligárquica, como você falou, anti-americanista da época, aquela coisa. Tentar acompanhar os movimentos sociais da época, como a gente acompanha hoje, as tentativas das lutas contra a opressão, de todos os temas diversos que, pelo menos, eu tenho trabalhado, que vão desde os indígenas até as reivindicações dos sem terra, dos sem teto, dos estudantes, as mobilizações estudantis, que são fundamentais, e temas históricos, não, também, importantes, não, que trazem luz para a atualidade, como os tamoios, a Confederação dos Tamoios, que você falou aí, não sei, tem tanto sobre Canudos, um tema que eu tenho trabalhado muito, não, a guerra de Canudos, que me parece fundamental, porque articula diversas questões, a questão da terra, a questão do tratamento do Estado, do poder. Agora mesmo, hoje, amanhã a gente vai exibir aqui um documentário sobre a guerra na Ucrânia. Imagina, guerra na Ucrânia feita em Buenos Aires, com estudiosos do tema, porque também tem a ver. Se o cinema tenta atingir qualquer tipo de arte, pode atingir o mundo, né? E nem por isso esse é meu lugar de fala. Eu que se está tão de moda dizer os lugares de fala, né? O lugar de fala é o mundo, né? Tudo. É o teu lugar de imagem, né? Você fala através das imagens. Não, e do da fala das depoimento pessoas, né? do depoimento, sim, isso sim. Essa é a narrativa, o roteiro, feito a partir do material bruto, né? O material bruto é o que a gente recolhe das pessoas. Eu queria comentar um pouquinho sobre na relação dos seus filmes, um que me impressionou muito, e até porque eu me envolvi na época, eu promovi até um debate lá no Senge, que foi a questão lá da lama, né? Da lama de Mariana e aquilo tudo que aconteceu lá em Minas Gerais. Lama, de Brumadinho? Então, olha lama, só. lama. Você, então, fez um filme sobre isso, né? Bem impactante. Sobre a lama, o Sim, crime vale no Brasil. E o até crime vale... o título é um jogo de palavras. Crime vale no Brasil, né? A Vale do Rio Doce, o crime vale no Brasil. É isso aí. Isso. Eu gosto muito de brincar com as palavras também. Eu acho que isso é muito interessante, né? A duplicidade de interpretação que você pode dar numa palavra, né? Inclusive, certos documentários me levam depois a escrever livros. Por exemplo, Brumadinho foi um deles. Brumadinho, já estando lá na região, que a gente chegou quase imediatamente ao desastre, a gente pisou naquela lama. A gente pisou nela. Lembro, todo dia a gente chegava na casa de um amigo que nos hospedava e tínhamos que trocar toda a roupa, toda. Não era só o sapato cheio de lama. É mesmo? Tudo, a gente trocava. Quer dizer, você se enlameou para fazer o filme. Literalmente. Não tanto, mas nem tanto. A gente não entrou como entravam os bombeiros, que era uma coisa incrível. A gente chegou a filmar isso, os caras iam lá no meio, a gente via todos os dias os helicópteros passando. O som do helicóptero era constante, a gente dormia com esse som. E levando os corpos, né? Que eles resgatavam de lá. Nem corpos, senão destroços, eram fragmentos de corpos. Era incrível. Então, isso aí me levou depois a escrever um pequeno livro, uma caixinha com cartões, não sei se você conhece. Foi inclusive no Rio que eu editei, que se chama Alguma Poesia para Brumadinho. Eu peguei o título de Drummond, que é Alguma Poesia, o livro dele se chama Alguma Poesia. E são 20 poemas sobre o tema de Brumadinho. Eu fiz com um companheiro, com Richardson Pontoni, fomos dois, fomos em campo de carro. Eu estava em Sergipe, me lembro. Eu estava em Pirambu. Que Pirambu é uma localidade bem pequenininha em Sergipe, fantástica, não tem ninguém.
E eu estava em um processo assim de tranquilidade, lendo e tudo mais. E aí eu assisti na TV o que aconteceu. O presidente da Vale falou isso. Aí larguei tudo, peguei um ônibus, 50 e poucas horas de ônibus, e cheguei em Minas, em Belo Horizonte. E cheguei no dia da manifestação. E aí a gente começou a fazer esse documentário. E depois veio o livrinho. Mas foi uma experiência muito triste, né? Porque a gente estava no espaço de recolhimento da Vale, que tinha para os familiares, todo mundo ia lá para saber quem tinha encontrado ou não. E era bastante irônico, não? Porque a Vale que promoveu tudo isso. Ela sabia que isso ia acontecer. E eles mesmos que davam a comida, davam isso, davam aquilo, aí, entendeu? É absurdo. Essas empresas, como foi a Braskem agora, Maceió. Se você Sim, sabe, a Braskem, que promoveu uma tragédia, 70 mil pessoas tiveram que sair dos bairros porque estão afundando as casas por causa da mineração de salgema. Também fiz o documentário e surgiu um livro, porque são coisas que me sensibilizam. Saiu um livro chamado Poemas para Resistir, depois da questão da Braskem. da É Braskem, um é. pouco... Eu cheguei a ver também o documentário. É muito Olha, impressionante. ontem eu Agora, eu assisti até... Uma coisa que eu te Não, pergunto, por sim, que pode que não perguntar. houve, em termos de Brasil, muito alarde sobre esse fato? Muita gente não sabe que ele Sobre qual? ocorreu, da Brumadinho ou Braskem. Braskem? Da Braskem. Porque é Maceió. Onde fica Maceió? Só sabe quem faz turismo lá. É uma cidade e Amapá. Ele fica muito mais perdido. Eu fui fazer o documentário lá sobre o corte de energia. Em outubro, não? Agosto, setembro, outubro do ano passado. 22 dias, um estado, não é assim, até se fosse uma cidade, um estado ficou 22 dias sem energia. E essa notícia, quem é que lembra? Quem lembra da Amapá? Você lembra? Eu não, ninguém lembra. Aí eu fui lá, inclusive o filme termina assim, com uma senhora que vende ervas lá na rua, e eu falo que ninguém lembra de nós, ninguém. E quando isto acabe, ninguém vai mais lembrar disso aqui. Brumadinho, por ter sido uma tragédia, pior, as pessoas lembram. Se Brumadinho ficou na memória, coisa. Mas as pessoas que moram em Brumadinho continuam esquecidas. Também tem essa fala importantíssima dentro do documentário. E termina com essa mesma coisa. Interessante, os dois documentários terminam com uma fala muito similar, que ninguém mais vai lembrar deles. Sim. Um porque foi a imprensa toda do país, em Brumadinho. Montaram um quartel midiático, mas quando acabou, não tem mais ninguém lá. Ninguém. Agora já Amapá, não foi ninguém, praticamente ninguém. Eu teria eu e mais alguém lá. Amapá. Entendeu? Eu achei que era importante também, porque também é consequência, não vou dizer que é consequência desse governo, entendeu? Corte de energia sempre existiram, né? Como roubos, estupros, como tudo existe, entendeu? Não é que agora, o governo anterior não era assim, agora é diferente. É contínuo, né? É contínuo, das parcelas, né? A gente está preso na ditadura bipartidista, né? Onde a gente não consegue fazer nada. Então, pelo menos eu passo documentários, eu quero deixar memória dos aspectos do que acontece, né? A gente tenta trabalhar sobre esses temas. Mas então, é isso aí. Você ia fazer uma pergunta, eu te interrompi. Pode fazer, tá autorizada. Sim, é, claro. Então, esse filme que você fez lá de Alagoas foi muito impressionante. Alagoas, É, Caxias da Braskem. Você assistiu? exatamente. Assisti, Ah, assisti uma boa parte dele. boa Agora, parte. eu Você já também me falou que queria. assistiu. Você já me falou que assistiu 2 filmes, uma boa parte. Você não chega até o final. Não chego ao final? Não chega até Chego. o final. São Ah, longos, né? tem uns que não somem. Você está assistindo, de repente, o filme some e Some. entra outro. É bem confuso isso. Eu não Como entendo que é por quê. isso? Por exemplo, na dívida pública, eu tive que ficar brigando para toda hora trazer de volta.
porque pulava outros... Não, deve ter propaganda que entra. Não é que só. Exatamente. Aí espera, tem que esperar 5 segundos e segue. Ah, é a propaganda. É Entendi. a propaganda. Eu Entendi. sei disso. Mas olha só, outro filme também que eu queria comentar Sim, que você ganhou, inclusive, um prêmio sim. lá em São Paulo, né? Sobre os dois Paulos. Tudo é Paulo, é Ah, os São dois Paulo. Paulos. Você escreveu sobre os dois Paulos. É uma homenagem ao Paulo Freire, a Dom Paulo Evaristo Paulo Arnes. Evaristo Arnes. Isso aí. Eu queria saber como é que foi a ideia desse filme, se foi uma encomenda, se alguém sugeriu, Sim. ou se foi da sua cabeça, como é que foi? Não, não. Olha, é o seguinte, eu trabalhei em São Paulo como produtor. Realmente ele é um militante da pastoral operária, né, que é produtor a partir desse encontro comigo. A gente se juntou e ele tem um relacionamento muito interessante com pessoas muito importantes em São Paulo. E ele me propôs, esse primeiro fizemos um documentário que eu procurei ele para fazer, que era sobre o padre Júlio Lancelotti. Nossa. Conhece? Lancelotti, Sim, que claro. trabalha com as pessoas que estão em situação de rua e tudo mais. E eu não conseguia chegar porque foi na época da pandemia. Eu ficava assombradíssimo vendo o Padre Júlio na rua de São Paulo, com aquela máscara imensa, trabalhando com as pessoas na rua. E eu não saía, eu estava na casa de um amigo em São Paulo, fechado, e aí eu procurei esse meu amigo, Paulo Pedrini, o produtor, você deve ter visto o nome dele lá, e ele fez o contato com o Padre Júlio, me levou na paróquia e fizemos esse documentário. Aí depois que terminou, que foi muito bom, se chama Padre Júlio Lancelotti, Fé e Rebeldia. Ele me propôs fazer o do Paulo Paulo Freire Freire. e o Dom Paulo, e o Evaristo Aliás, Arnes. eu tive um convite muito antes de alguém de Pernambuco, porque Paulo Freire era pernambucano, né, de fazer um trabalho sobre Paulo Freire. Né? E aí a ideia ficou lá flutuando e nunca mais se fez. E aí, numa conversa com Paulo Pedrinho decidimos, foi ideia dele de juntar o Paulo Freire com Paulo Evaristo Arnes, porque os dois faziam 100 anos no mesmo ano, que é o ano passado. Por isso foi dois Paulo na Pauliceia. O que aconteceu? A ideia era ir a Pernambuco, fazer todo o processo de Paulo Freire, e São Paulo, Paulo Evaristo. Só que não tínhamos recursos, então ficou tudo em São Paulo. Paulo Freire fez também grande parte de sua vida em São Paulo, foi secretário de Educação da Luiz Erundina, né? Ou a diferença com o mundo de hoje. Paulo Freire, secretário de Educação em São Paulo, e hoje temos essas figuras patéticas, não? Ministros e secretários desse sujeito aí, que está na Planalto, figuras assim, estapafúrdias. Educação mesmo já tem como 5 ministros que passaram, não? Um que não sabia É, falar espanhol, eu não sei falar português, outro que, sei lá, aquela galeria dos horrores. Então, Paulo Freire morou em São Paulo e foi secretário de Educação da Luiz Erundina, e fizemos todo o trabalho aí, foi muito legal. Agora tem um detalhe, você assistiu? os dois Assistiu? Paulos? Sim, Sim. Mas você verificou uma coisa, não tem uma imagem, uma única entrevista em vivo. Você viu isso, né? sim. Por quê? Porque a gente já não tinha, estava chegando setembro, a época do centenário. Eu tinha me envolvido muito lá em Maceió, com o filme da Braskem, e então não pude continuar o processo para fazer o filme de Paulo Freire. Aí surgiu a ideia de fazer com áudios. Até porque as pessoas eram muitas de mais de 80 anos, 90 anos, que não podiam receber a gente, não? E as pessoas começaram a enviar áudio para a gente, em Zap, WhatsApp. Esse documentário está feito com áudios de WhatsApp. Foram Olha, em torno de 6 horas de material, 6 horas de áudio, de várias, de Juca Kifuri, de Frei Beto, da própria Luiz Argentina, muita gente. E com essas 6 horas a gente fez 30 minutos, que é o que está ali. Foi um trabalho muito fino, assim, de pesquisa rápida, praticamente 24 horas por dia, durante o mês de setembro, para chegar ao dia 20, 21.
e com um trabalho muito metódico de juntar esses áudios, recortar cada coisa, colocar no seu lugar. É um trabalho quase de orfebreria, ou de aquela coisa que se faz no Nordeste. Joalheria, que a gente chama. Joalheria. Não é? Ou aquela do Joalheria. tecido, não me lembro agora, que se faz com tecido Uhum. lá no Nordeste. É isso aí. Mas foi legal, foi 2 Paulos na Pauliceia. Foi Sim. muito legal, foi um trabalho. Você ganhou o prêmio até, 2 Paulos. Pois é, você ganhou um prêmio, né? Isso. Que prêmio foi esse? O prêmio 2 Paulo foi instituído pelo centenário de Dom Paulo Evaristo Arns. E foi dado a grandes figuras, assim, conhecidas, e também a gente no meio. Eu acho que até Chico Buarque ganhou o prêmio, e aí no meio estamos nós, os operários. Muito bem. Agora, um outro filme que eu gostaria de comentar também, sobre a terceirização. Porque Sim. você teve a ideia de falar, eu acho importantíssimo esse tema, pouco dito, pouco debatido no Brasil, eu acho. Eu acho Sim, assim, sim. fundamental, por isso que eu quero fazer referência a ele. Não, tudo bem. Aquele filme foi um convite, né, feito pela auditoria da dívida, não foi? Do Rio, um convite. Não foi ideia minha fazer esse documentário. E realmente eu não conhecia muito pouco do tema. As pessoas não conhecem do tema até hoje, né? Inclusive, vou lhe dizer uma coisa: o sindicato pelo qual eu estou aqui em Porto Alegre, o Sindicato dos Professores, o CEPERS, amanhã estão lançando uma cartilha sobre a dívida. Não, eu não estou falando sobre a dívida, não. A terceirização, você falou? Olha Terceirização. aí, Depois é que nós confundi. vamos entrar na dívida. Eu confundi terceirização. Olha, a terceirização é o seguinte, desculpa. A terceirização foi o seguinte, foi em 2015, eu estava num período que não estava com muito tema, e aí eu comecei a ler algumas notícias sobre o que estava acontecendo com esse tema e decidi começar a entrevistar pessoas na Bahia. Isso foi todo feito em Salvador. E sindicato, basicamente, entendeu? Foi por uma questão que eu circulava no sindicato e estava vendo que esse tema estava em alta, estava na pauta do dia. E não sei se você assistiu, eu acho um filme até curto, né? Não sei se são 40 minutos, né? Mas que de alguma maneira virou uma pequena arma de confronto contra o tema, que depois, quando veio o Temer, acabou com tudo, né? Não é? Fez aquela ponte, aquele precipício para o futuro, né? No qual estamos hoje, e acabou com todo esse tipo de coisas. Mas foi, me lembro, não? Que foi o Temer, não? Foi em 2015, 2016, acabou toda essa coisa. Mas tem figuras importantes aí da terceirização, pessoas que pesquisam o tema na universidade, e tem os sindicalistas, tem o mundo do trabalho e tem o mundo da universidade juntos, falando desse tema da terceirização, que hoje, infelizmente, é outra das questões que foram perdidas. Mais uma batalha perdida, ou não? Eu acho que esse tema está... eu acho que a gente tem que voltar nele várias vezes. Voltar. Essa é a palavra, voltar. E até estou pensando aqui no Silvio Tendler, que ele tem assim, essa concepção de pegar um tema e voltar outra vez nele, né? Ele não fecha a questão, né? Ele volta? Eu não volto. Volta. Ele chama de tríptico, né? Sim, eu só volto então, temas históricos. Agora, um tema de conjuntura, realmente não. Mas, Silvio, eu acho que você um grande abraço para Silvio Tendler. Eu estou só sugerindo, porque eu acho muito importante, e até eu acho que você conhece o Ricardo Antunes? Sim, claro. Pois Faltou, ele não pode entrar no filme, não pode porque não podia chegar na Bahia naquele período, eu procurei, mas ele não conseguiu. Foi uma falta essencial no documentário, Ricardo Antunes, ou a pessoa que mais entende. Mas eu digo porque era hoje que a gente não está chamando mais de terceirização, e sim de uberização, tem uma série de outros termos, né? E que na realidade, tem dois aspectos aí dessa terceirização, né?
Um aspecto é que você não dá uma personalidade à pessoa. Ela tem um trabalho, mas esse trabalho ela pode estar aqui, ali, acolá, ela não tem um local, ela vai fazer um serviço lá, eventual, tal. Também é contratado, esse contrato é cheio de defeitos. Enfim, na realidade, não há essa liga, não há esse espírito de classe, né? E eu acho que isso da terceirização é o grande risco e é exatamente o que se pretendeu fazer, né? Tirar essa unidade ao trabalhador. O trabalhador Com não tem certeza. mais... não tem. Então, eu acho que isso é péssimo. E a outra coisa da questão da uberização é que você se sente proprietário, mas é proprietário de quê? E de como? O carro é teu, mas você tem que pagar pelo carro, você tem que manter o carro, você tem que botar gasolina, etc, etc. Mas o grande lucro não é de quem é proprietário do bem de produção. Isso. Quem manipula toda essa rede, não é isso? Então, eu acho que esses dois temas estão muito mesclados, ligados. Estão muito conectados, e eu acho que mereceria um exame mais aprofundado aí. Sim, à luz dos novos elementos que a gente tem, dessa passagem, porque a gente estava falando naquele ano, ainda não tinha sido dado o golpe a Dilma, não é isso? Foi depois. O golpe que houve a Dilma foi em 2016. Então, estamos em outro contexto. Aí passou o golpe a Dilma, passou o Temer e veio o Bolsonaro. Então, foi um processo de crescimento da pauperização do trabalho e da uberização, como você falou. Realmente é necessário fazer um trabalho sobre isso agora. Seria importante. Mas ninguém faz nada no ano eleitoral. Ano eleitoral ninguém faz nada. Não é assim? Tem que esperar o ano eleitoral. Vila Valela, que a gente vive, não se pode fazer nada agora. Tem que esperar, companheiro. Espere que termine o ano eleitoral. Eu não espero nada. Eu espero, só estou brincando. E aí eu também posso te dar uma outra ideia, porque eu acho que hoje essa entrevista pode ser uma parceria, né? Olha só, através do SENGE, de outros sindicatos, está havendo uma organização da Clemarge. Você ouviu falar da Clemarge? Qual seria o tema? Não entendi. Do ecossistema, né? É o tema ecológico. Sim, mas uma diferente, por exemplo, da Eco 92, etc. Por quê? Porque é uma discussão a nível estadual, do Estado do Rio de Janeiro. Isso eu acho importante, porque o Estado do Rio nunca é tomado assim, na sua integridade. Então, ele passa ao largo como se fosse um Estado menor, né? É um Estado que já teve uma cidade que já foi capital, mas que não é mais, então é uma confusão que despersonalizou o Estado. Então, eu acho que essa Clemarge ela pode ajudar a configurar essa, vamos dizer... Bom, a gente fez um trabalho nesse sentido, da questão ambiental nos rios, foi aquele Pedras de Darwin, não sei se você chegou a assistir. Não, esse eu não vi. Pedras de Darwin é sobre um porto que o governo de Maricá que está querendo fazer. Era um tema que de 2004, se não me engano, foi retomado agora recentemente, para fazer um porto, um grande porto em Saquarema, praias famosas e naturais de Saquarema. Então, houve um movimento ambientalista que se insurgiu contra isso, e aí eu soube do tema e eu fui fazer o documentário, chama Pedras de Darwin, porque Darwin passou lá em 1840 e pouco, né, e escreveu sobre aquelas pedras negras, os beach rocks, que estão lá na praia, à beira da praia em Saquarema, e que são pedras que marcam uma evolução geológica. Né? E o governo de Maricá, do PT, né? de Maricá, quer fazer um porto aí, em cima de onde estão essas pedras, e não somente isso, que vai trazer poluição, vai trazer todo um empobrecimento da região em termos urbanísticos, em termos paisagísticos, em termos ecológicos, né? Para toda a região do Rio de Janeiro, daquela região dos lagos, uma maravilha. Então, há um movimento
de confrontação contra isso, o documentário está aí, está no YouTube. Se chama Pedras de Darwin, os Beach Rocks de Jaconé. E Jaconé faz parte aí de Saquarema. Ah, sim, sim. Com Minha certeza. participação ambiental é essa. Mais do que isso, eu não pude até agora fazer outro trabalho ambiental, mas Rio de Janeiro tem muita coisa para ser feita nesse sentido. Bom, então, vamos passar agora então para comentar o filme sobre a dívida pública, né? Soberania na Corda Bamba, que foi feito em 2014, não foi isso? 2014? 2014, sim, sim. Sua participação. E foi até lançado lá no IBGE, na sala do sindicato do IBGE, ACIBGE, no dia 7 de setembro. De setembro, isso, de 2014. Foi lançado lá, sim. Então, eu acho que esse filme foi importante para a gente. Depois, até o Silvio Tendler, você sabe que ele também fez O Dedo na Ferida, né? Com a mesma temática. Ele fez... Você viu O Dedo na Ferida dele? Não, O Dedo na Ferida não vi. Vi outro que fez também sobre o tema, o anterior, não me lembro exatamente o nome. Mas olha só, nos primeiros 10 minutos de filme, eu tenho aqui uma lista de 19 pessoas que foram entrevistadas. Eu vou ler 19 em 10 minutos tem 19 pessoas entrevistadas? Não, em 10 minutos passaram pelo documentário, Sim. 19 pessoas. Ou seja, então, o João Pedro Stedley, o Modesta Silveira, que já morreu, Silveira, né? Falecido, Nosso amigo Modesta Silveira, o Rodrigo Ávila, que trabalha na auditoria lá junto com a Maria Lúcia Fattorelli, em Brasília, Arnaldo Murté, que também já morreu, que faleceu, né? O Arnaldo Murté foi secretário de transporte do Brizola, governo Brizola. Isso, historiador, Fernando tem um livro Siqueira, dele. que é da Petrobras, né? O Murilo Alves, que é um médico que estava também lá participando da auditoria cidadã. Isso. O Marcos Arruda. Marcos Arruda, que ele fez o filme com ele, né? A Sandra Quintela também participou, não foi? Sandra Quintela, sim. Mas nesses 10 minutos ainda não tinha a Sandra Quintela. Mas foi a Sandra que nos levou a Marcos Arruda, se não me engano. Isso. Foi ela. O Adriano Benayon. Benayon, que faleceu, também morava em Brasília. Também, né? A Fattorelli, o Paulo Lindsay, que é do IBGE, e que agora é o coordenador da ACD, né? Dessa Paulo Lins, da dívida. O Paulo Passarinho, grande economista, radialista, né? Isso. Faixa livre. O Paulo Ramos, deputado vereador, estadual, hoje ele é federal, tá, pelo PDT federal. Eu também participei. Sim, claro. A Eulália Alvarenga, que é uma economista lá de Belo Horizonte, muito amiga nossa. O Marcelo Carcanholo, que é um economista lá da UF. Grande economista. Da Universidade Fluminense, né? O Pedro Ottoni. Espera aí, o Pedro Ottoni não estou me lembrando. Pedro Ottoni. Sim, Pedro Ottoni. Pedro Ottoni é de Minas Gerais. Sim. Por isso que eu não... Da Brigadas Populares. É isso aí. Tá. O Teotônio dos Santos, que também morreu, né? Teotônio dos Santos, o grande pensador, grande Teotônio dos Santos. O Francisco Soriano, também da Petrobras, da Sindipetro. E o Mauriase, grande professor. Mauro Iazzi, poeta. Mauro Iazzi, maravilhoso. Então, eu queria, para esse... Não, ainda falta um pouquinho, que depois nós vamos colocar esses 10 minutos do filme, do documentário,
E aí, agora eu queria que você dissesse se foi difícil fazer esse documentário, que era um tema complicado para você. Quando eu cheguei lá e disse assim, nós estamos precisando de um cineasta para fazer um filme que a gente imagina sobre a dívida pública. Sim. E aí você topou, acho que na hora, né, Pronzato? Eu não sei, não me lembro. Topé, eu gosto das paradas difíceis. Eu risco, né? Porque realmente é uma coisa que não entendia praticamente nada. Eu sabia da importância do tema e praticamente você não acha aqui onde estou um rádio de, sei lá, de 10, 15 quilômetros na redondeza, você vai encontrar 3 pessoas que entendem do tema. Entendem assim como você se entende, pessoas que se dedicam diariamente ao tema. E outro dia vi uma crítica, você sabia, não ao filme, eu falei do filme depois para essa pessoa ver o filme. Uma crítica ao tema, como que o tema é um tema que não interessa, que é um tema, entendeu? Vindo de pessoas que estão muito ligadas a essa eleição que vem agora, né? O PT com o Juju, né? Juju, né? Não pronunciou bem, mas Juju. Que dizendo que esse tema da vida pública não era um tema importante, né? Que um tema, eu expliquei a ela, não, que o tema é fundamental, só que a gente não conhece muito esse tema. E tem uma ferramenta, além de toda a literatura que a Fatorelli, que a partir da Fatorelli, creio, que foi uma espécie de pioneira e sustentadora desse tema, se está produzindo, tem um documentário, que esse é da dívida pública. Eu acho que é o único que tem, assim, esse formato e essa profundidade dentro do documentário, que é uma hora não se pode aprofundar em nada. O documentário é muito. Então, eu expliquei que realmente é uma questão muito áspera, muito conjuntural, depende dos tempos, dos governos também, mas que mantém sempre um denominador comum, que é a exploração dos nossos continentes, do terceiro mundo, tá? Por um poder financeiro que se aproveita de todo esse sistema de dívida, de recursos que são extraídos continuamente, e a gente fica pagando e continua devendo cada vez mais. Assim, não adianta pagar a dívida, mas não adianta terminar de pagar porque nunca se vai pagar, né? Sempre vai haver mecanismos de dívida. Isso você pode explicar muito melhor que eu, né? É isso que a E o pior, Fatorelli insiste. não há nem auditoria, né? Ninguém audita isso. Exatamente. Até hoje. Você não sabe o que está pagando. Paga e não adianta sabe. nada. Né? Sabe. É uma invenção, né? É uma invenção do Minotauro. É uma espécie de Minotauro. Aliás, o Varoufakis... Sabe quem é o Varoufakis? Sim. Pois é, que governou lá a Grécia. Ele fala que os Estados Unidos, porque não existe país que seja tão endividado como os Estados Unidos. Você sabia disso? Claro. Sim. Pois é, a dívida dos Estados Unidos não é uma dívidazinha, não. É de bilhões de dólares, trilhões, aliás. Eu acho que está em 70 trilhões. Eu acho que está errado, porque não é possível dever tanto. Mas, para eles, não pega nada, porque é isso mesmo. Eles acham que está endividado, não tem problema. Para eles. Agora, para nós, sim. Né? Então, há 2 pesos e 2 medidas. Mas aí eu vou pedir a Cris para colocar, então, esses 10 minutos de comentário para a gente assistir. São 10 minutos que você vai... um recorte que vocês fizeram, a redução... Não fizemos nenhum recorte. Nós só vamos apresentar os 10 primeiros minutos. 10 minutos, 10 primeiros minutos. Do filme. Nós não fizemos nenhuma edição, nada, porque isso ia demandar. Não tivemos esse tempo. Agora, eu acho importante também a gente ter o filme aqui na Taba, porque nós temos um site. Nesse site, a gente pode colocar alguns filmes seus e, assim, indo aos poucos, e trabalhar sobre esses filmes, né? Sim, o que você quiser, debate, links por aí, exemplo, liberados. A terceirização. Eu estou querendo discutir a terceirização. Então, eu posso chamar o Ricardo Antunes. Aí a gente passa esse filme, chama o Ricardo Antunes para discutir o tema, entendeu?
a gente fazendo assim, entrevistas ligadas ao tema do filme. A gente apresenta o filme, depois faz a entrevista com alguém e trabalha dessa forma. Está aprovado. Para trabalhar isso, para ser uma coisa para reflexão mesmo, né? Sim, vários modais, né? Várias linguagens. E o objetivo desses trabalhos são esses também. Os materiais, a gente já pensa no debate que isso vai provocar. Então, isso faz parte. Você passa o filme e depois tem um debate. Né? É importante. Tá bom assim? Então, tá certo, então. Agora eu queria que você me mandasse esse que eu... Sim. Qual foi que eu falei que eu queria muito... da terceirização Sim, eu vi. Eu lhe envio. Que você disse assim, você acha no YouTube, você acha, viu? No YouTube também. Acha? Então eu vou procurar. Sim. Tá bom, então agradeço. Estamos no final? Tá bom. Agradeço ao espaço, a entrevista, mais uma possibilidade de mudar o trabalho. E, bom, espero que as pessoas tenham gostado, tenham participado, não sei como é o programa de vocês. E estamos aí. Posso fazer uma propaganda para amanhã? Um filme que vai passar? Claro. Amanhã, em Porto Alegre, se estiver em Rio, pega um voo rápido, noturno, né? E volta. Não, estou brincando. Porto Alegre, aqui, vai passar o documentário às 6h30 da tarde, um sindicato chamado CEPERS, que é o Sindicato dos Professores, aqui na Avenida Alberto Bins, sobre a guerra na Ucrânia. Se chama Ucrânia, OTAN versus Rússia. Foi um documentário feito em Buenos Aires, com as grandes cabeças do tema, sobre o tema da geopolítica, jornalistas, estudiosos no tempo social, Atílio Boron, uma grande figura bem conhecida, o Atílio Boron, o Pérez Esquivel. Então, assista amanhã. Não, amanhã, olha, hoje está passando na Argentina em diversos canais, vai passar na Telesur, mas eu, particularmente aqui no Brasil, tenho que colocar legendas. Então, a legenda eu acho que está chegando já hoje, amanhã vai ser colocado no YouTube a partir de amanhã, mas se você procurar, o filme já está rodando aí, em espanhol. Uhum. Parece parecido o idioma, mas ninguém entende nada. Aqui, entendo espanhol, ninguém sabe, quando escuta um filme não entende nada. Eu já mas você não conseguiria colocar legenda? Já não, estamos colocando, por isso. Amanhã aqui vai ser com legenda. Tá. Apesar de ser Porto Alegre, que o pessoal todo fala espanhol aqui, todo mundo entende. Mais ou menos, mais ou menos. Porta você para lá com cá. Porto Alegre então, tá bom. Tá certo, Helena. Obrigado, Cristina. Boa tarde para você. Tá bom. Boa tarde a todo mundo que assistiu. Obrigado. Nada. A sociedade brasileira tem vários problemas estruturais que impedem a melhoria das condições de vida do povo. Um deles é a chamada dívida pública interna. Eu entendo a dívida como sendo uma forma de escravização das pessoas físicas ou jurídicas que aceitam uma dívida. Quando se fala em dívida pública, muitos se perguntam, né, que dívida é essa? De onde ela surgiu? Né? A quem ela é devida? A quem está pagando essa dívida? Na verdade, é o povo que está pagando isso. Portanto, é imprescindível que nós possamos auditar essa dívida, até porque nós temos diversas provas de ilegalidades, de legitimidades dessa dívida, que começou basicamente na época da ditadura militar. Nós nos ingressamos no processo do endividamento público com a ditadura. Foi a política econômica instituída pela ditadura, que foi uma exigência americana, que deu início à dívida pública brasileira. Em 77, no governo Geisel, né? Quando o Delfim Neto falou na televisão, perguntaram a ele, se o senhor está pegando dinheiro lá fora, isso não é perigoso?
Aí falou, perigoso como? Nós estamos usando a poupança dos outros para gerar o nosso desenvolvimento, que perigo tem isso? Só que, irresponsavelmente, ele pegou empréstimo a juros flutuantes. Pegou empréstimo a 6%, permitindo que a taxa variasse ao bel prazer dos Estados Unidos. E os Estados Unidos levou esse juro para 23% e quebrou o Brasil e todos os países latino-americanos. Os juros flutuantes, que é um crime e que a Convenção de Viena declarou que é criminoso, o juro flutuante, elevou os juros da nossa dívida de 5% para 20%. Aí havia uma escolha, né, que era sentar na frente dos credores e dizer: vocês estão completamente ilegais em termos da legislação internacional, vamos fazer uma renegociação radical, não é? E a outra escolha era baixar a cabeça e aceitar os termos. Foi o que os governos da ditadura fizeram e nós então nos enfiamos profundamente numa situação terrível de não só nos tornarmos pagadores permanentes de um tributo eterno, que é o pagamento da dívida, é como um tributo colonial que a gente está pagando continuamente, uma sangria permanente dos nossos recursos, das nossas riquezas, às custas do suor e do sangue do nosso povo, como dizia o Tancredo, né? E, ao mesmo tempo, a gente se tornou exportador líquido de capital, que é outra coisa gravíssima. Por que o Brasil, sendo o país mais rico e mais viável do planeta, continua sendo um país em desenvolvimento? O ponto de partida básico foi o golpe de 1954, quando os serviços secretos anglo-americanos organizaram uma conspiração no Brasil para derrubar o presidente Getúlio Vargas. E o que é que aconteceu logo depois desse golpe? Aconteceram modificações na legislação de capitais estrangeiros, oferecendo subsídios incríveis para que as empresas transnacionais viessem a ocupar como ocuparam e cada vez mais totalmente os mercados e a produção no Brasil. As nações que estavam desenvolvendo um processo político de promover o desenvolvimento autônomo, soberano, em função das suas necessidades, já não tiveram mais oportunidade de fazê-lo. O projeto de Getúlio Vargas foi por terra. A importância das estatais está em que elas contribuem para que o governo tenha uma autonomia de gestão. Um país que todos os setores estratégicos estejam entregues aos estrangeiros, ele não consegue ter gestão sobre a sua economia. Nós não temos mais indústria de base. A indústria de base foi privatizada também, praticamente toda ela, a começar pelo aço. As nossas riquezas, que são imensas, não estão devidamente exploradas pelo povo brasileiro. Por exemplo, a nossa maior pauta de exportação hoje são os minérios. E nessa exportação o Brasil fica com 1% em média de royalty. O resto, 99%, fica para quem exporta. E são empresas multinacionais, porque a partir das mudanças da ordem econômica feitas em 95 pelo Fernando Henrique, as empresas estrangeiras tiveram 100% de acesso ao subsolo brasileiro. É a dívida que determina as privatizações, porque para onde vão os recursos das privatizações? Para pagar a dívida. O lucro das estatais, por que a gasolina aqui no Brasil é tão cara? Porque o lucro da Petrobras, a parte que está em mãos privadas, os acionistas recebem os dividendos. Mas a parte da Petrobras que ainda é pública, os lucros vão para pagar a dívida. Para a gente ter noção, agora mesmo, no ano de 2013, foi feito o leilão do poço de Libra, que foi vendido por 15 bilhões de dólares, e esses 15 bilhões de dólares foi para
ajudar no juntar para pagamento de superávit primário. Então, foi vendido o petróleo brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, esse petróleo, esse dinheiro é destinado para pagar a dívida. Nós não podemos continuar a conviver com uma funcionalidade da dívida pública que obedece apenas a essas exigências da manutenção de um modelo que sacrifica a nossa soberania, compromete a nossa indústria e, principalmente, abre condições de uma desnacionalização completa do aparato produtivo brasileiro. Nos últimos 20 anos de governo, de Fernando Henrique a Dilma, o governo destinou o pagamento de juros e amortização das dívidas de mais de 9 trilhões. 9 trilhões. E ao mesmo tempo que a gente pagou essa fortuna incalculável, a gente tem uma dívida de mais de 4 trilhões. Aí existe uma controvérsia, porque se eu paguei 9 trilhões, como é que eu posso estar devendo 4 trilhões ainda? A dívida pública interfere em toda a economia do país, não é? Ela, além de representar uma subtração brutal de recursos do orçamento a cada ano, ela ainda pauta a política econômica do país. A principal meta que nós temos hoje no nosso país é a meta de superávit primário. Toda a economia do país fica refém dessa meta. Nós não vamos conseguir resolver os problemas que nós temos de saúde, de educação, de transporte público, de moradia digna, de reforma agrária, se nós não suspender o pagamento dos juros da dívida interna, que hoje é chamado do superávit primário. O que é o superávit primário? Todas as receitas do governo, todas as despesas, antes de pagar os juros. Então, antes de pagar a conta, o que sobra um dinheiro. Depois que vai pagar a conta, não sobra mais nada. Então, o superávit primário é uma brincadeira para enganar as pessoas. O Brasil e a Argentina são os únicos 2 países das Américas que praticam superávit primário. Ou seja, que se comprometeram com o Fundo Monetário de garantir uma parcela religiosamente guardada dos impostos para pagar esses juros. Nenhum outro país. Quanto mais o Brasil paga, mais ele deve. Fernando Henrique Cardoso, em 8 anos como presidente da República, pagou de juros da dívida quase 2 trilhões. Lula, em 8 anos, 2 trilhões. Atualmente é só verificar quanto a presidente da República já pagou. E aí vem a lei de responsabilidade fiscal. Não pode gastar mais do que arrecada. E aí, mas para pagar os juros da dívida, vão cortando despesas públicas, o chamado superávit primário, economia para pagar os juros da dívida. Só que a lei de responsabilidade fiscal só permite gastar mais do que arrecada para o pagamento da dívida. E mesmo assim, paga os juros e continua a cada dia devendo muito mais. Um país que paga por ano 42,42% de juros de sua dívida pública e diz que tem um superávit para pagar, que está muito bem, obrigado, porque tem sobra. Superávit é sobra. Não nos sobra nada. Bom, terminamos por aqui, né? E dizendo o seguinte, quem quiser continuar a ver o filme, basta entrar no YouTube. E aí terá mais 40 minutos do Brasil na corda bamba, ou a soberania brasileira na corda bamba. Mas não coloca brasileira, não, é a soberania na corda bamba. Dívida pública, a soberania na corda bamba. É esse o título do filme, do documentário do Carlos Pronzato, que nós acabamos de entrevistar. Uma boa noite para todos, e eu peço que vocês se inscrevam no canal para a gente poder continuar nessa luta,
nessa batalha aí e estejamos cada vez mais viabilizados. Muito obrigada.